Ó Senhor Jesus, nesse momento nós nos colocamos na tua presença, Senhor Jesus. E eu quero te pedir que o Senhor seja o mediador dessa palavra. Sim, Senhor, que Ritinha seja o instrumento nas tuas mãos. Como nós oramos durante toda essa semana, Senhor Jesus, pedindo que o Senhor liberasse uma palavra forte para nós, um alimento, Senhor Jesus Cristo, um direcionamento diferente de todos que nós já ouvimos. E aprovou ao Senhor para esse dia e por ela ser ministrado, ser compartilhada essa palavra, Senhor Jesus. E nós deixamos contigo. Senhor, também prepara os nossos corações para ouvir, abre os nossos ouvidos, limpa a nossa mente, para que assim possamos ser alimentados e colocar em prática aquilo que vamos aprender hoje. Deus, eu tenho certeza que será grandioso, será forte demais, Senhor, porque o Senhor ministrou no coração da tua filha. Eu consegui perceber a cada minuto que nós conversamos, que nós falamos desse momento, o quanto o Senhor já tinha ministrado coisas sobrenaturais. Estamos aqui para receber. Eu te peço por cada irmã que já entrou, que os seus corações estejam preparados para aquelas que ainda irão entrar, Senhor. Toma todas nas tuas mãos. Amém. Amém, irmãs. Vocês estão ouvindo direito? Amém, amém. Irmãs, primeiro agradecer ao Senhor, né? Eu pensei em tantas palavras, mas toda palavra que eu ia pensando durante 2 semanas, eu tenho uma característica de gostar de organizar bem antes, para poder desfrutar bastante da palavra, né? Mas a gente tem aprendido cada dia mais que tudo mesmo é direcionado pelo Espírito. A gente só precisa estar disponível, né? Atentos e invocando o nome do Senhor, nos aprofundando cada dia mais na palavra e estar disponível, livre, totalmente acessível, simples e descomplicada para ouvir a voz de Deus. E aí, o Senhor me deu uma palavra primeira, e eu queria falar sobre essa palavra. Mas aí, essa semana, eu desfrutando do falar do nosso apóstolo Pedro, eu realmente fui muito impactada com as últimas palavras que ele tem falado à igreja. E, naquela hora, eu ouvi claramente o Senhor me dizer que a gente precisava se aprofundar um pouco mais sobre esse tema. E o Senhor falou comigo claramente e me colocou uma pergunta. Eu vou começar a falar sobre esse tema que nós vamos compartilhar juntas hoje, irmãs. E eu quero ganhar muito também de vocês nessa palavra. E o tema é como entender a presciência de Deus. Irmãs, eu achei uma palavra forte e, como o irmão Pedro falou, uma palavra, às vezes, que a gente fica sem entender muito bem. Ele usou esse termo, a gente ficou em uma enrascada durante muitos anos, sem realmente entender, né, qual era o pensamento de Deus em relação a essa palavra, presciência. E aí, quando eu ouvi, na quinta-feira da live, ele ali com o Jones, né, conversando, né, e desfrutando dessa palavra, eu pude ver que ele trouxe alguns questionamentos, que eu queria começar essa palavra fazendo alguns questionamentos para vocês. Em primeiro lugar, eu queria falar, antes do questionamento, eu queria falar que eu ganhei muito quando o irmão Pedro falou que a gente precisa ter um caderno e que a gente precisa anotar. E que ele falou passo a passo, irmãos, ali foi o Senhor falando conosco. O cuidado que o Senhor tem tido conosco, né? Da gente ganhar mais, de ruminar cada palavra. E é como ele falou, não é um pão, é um pão fresco, não é um pão requentado, não é uma comida congelada que a gente bota no micro-ondas para esquentar, mas é uma palavra nova, uma palavra de revelação, da palavra profética.
E eu amei quando ele falou, pegue um caderno, explicou passo a passo, deixe espaços do lado, para que você volte e rumine aquela mesma palavra. E quando ele falava aquilo, eu tinha certeza que ele queria que a gente fizesse isso com essa palavra. Eu senti dele fazer isso. E eu tenho muitos cadernos de anotações, mas aí eu comprei um caderno novo de anotações, bem a cara nossa, né? Bem feminino. E eu disse, não, eu tenho que dividir essa comida que eu comi diferente quando o irmão Pedro falou. E ele colocou alguns questionamentos. Eu fiz alguns slides para vocês, mas infelizmente a gente não conseguiu abri-lo. Mas o Senhor está aqui nessa noite, falando conosco, e então vamos passo a passo ganhando, tá? Primeiro questionamento que ele fez, que me impactou, foi: você sabia que Deus escolheu você? O segundo, você sabia que você foi marcada? Eu estou falando marcada porque aqui só tem irmãs, tá? Mas quem assistir essa live vai também lembrar. Você foi marcado pelo Senhor. Você foi selado. Essa caixa, nós somos caixas que desde de lá, antes da fundação do mundo, o Senhor selou, marcou. E uma coisa interessante que ele falou do selar foi que os anjos sabem que nós somos selados. O inimigo também sabe, mas as pessoas não sabem. É o nosso dia a dia, nossas atitudes que fazem o diferencial, né, desse selar. Outro questionamento que ele fez, que eu achei maravilhoso, foi: você sabia que Deus predestinou você? E aí a gente vem uma série de perguntas sobre isso, né? Sobre predestinação. E aí a última pergunta que ele fez: você sabe o que está escrito nessa marca, nesse selo que o Senhor colocou em você? Você sabe o que está escrito? E aí eu senti que o Jones ficou ali com ele. O quê? Fale que eu já estou aqui pegando fogo. E nós queimando no espírito ali, querendo ouvir o que o irmão queria falar. E aí ele falou: você está destinado à filiação. É isso que está escrito lá no selo. Você que está ouvindo, você está destinado à filiação. Mas aí ele falou, não é aquela primeira filiação onde você aceita o Senhor, se converte, é batizado e para. Não. É uma filiação dia após dia. É um treinamento diário. E aí eu lembrei da palavra da quinta-feira passada, da nossa amada irmã, onde ela fala que nós fomos chamados e fomos contratados para esse dia a dia, né? Para sermos aperfeiçoados. E como um selo, o Senhor vai falando passo a passo da palavra e vai nos mostrando o que é que o Senhor quis falar com isso. E aí, irmãs, eu trago Efésios 1:3, que ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, se somos predestinados, e aqui o Senhor fala que nossas bênçãos são celestiais e são nas regiões em Cristo, desde lá nós fomos abençoados. Nós não vamos ser abençoados, nós já fomos abençoados, já recebemos o selo. Então, não tem dúvidas que o Senhor, Ele nos separou para sermos especiais. Que maravilha, que alegria essa palavra. Eu estou muito emocionada e tremendo, viu, irmãs, diante dessa palavra que eu ganhei junto ali com a palavra do nosso apóstolo. E aí, ele colocou essa palavra, e aí eu fiquei assim, gente, eu nunca tinha
tocado tão fortemente com essa palavra presciência, como foi tocada pelo irmão Pedro, ali naquela noite de quinta-feira, e depois no domingo ele deu seguimento a essa palavra. Mas aí eu fui buscar o que significa essa palavra, de onde ela surgiu. E aí eu achei essa palavra. Essa Seu áudio palavra fechou. é porque quando chega uma chamada, ele fecha o áudio. Essa palavra é de origem latim, mas no português ela é um substantivo feminino, tá? Presciência. E o que significa ela? Ponto 1, é conhecimento do futuro. Ou seja, só o Senhor é dono do tempo. Nós aprendemos até, né, no livro que nós estudamos aí juntas, todos nós da igreja em Santo Amaro, nós estudamos um livro onde a gente falava exatamente isso, né? Que nós estamos presos no tempo, mas o Senhor não. O Senhor, ele está no passado, antes que houvesse qualquer coisa, ele está no presente e ele está no futuro. Ele não está preso como nós estamos. Então, ele tem um conhecimento do futuro. Então, a presciência é conhecimento do futuro. Ponto 2. Saber que Deus possui de tudo o que está por vir e certamente acontecerá. Ou seja, ele sabe detalhes seus desde antes de você existir. Quando você ali surgiu no ventre da sua mãe, ele já sabia passo a passo de tudo que ia acontecer e depois, passo a passo, a vida até a volta dele, até o reino. Ele sabe tudo sobre você, né? O último falar que o Senhor me deu foi exatamente isso, né? A onipotência, a onipresença e a onisciência do Senhor. E hoje ele vem com essa palavra, presciência, ou seja, ele tem o domínio sobre isso. Ponto 3, o pré-conhecimento. Presciência significa o pré-conhecimento de algo, ou no caso do Senhor, de todas as coisas. Ó Senhor Jesus! Esse termo, irmãs, presciência, ele aparece apenas no Novo Testamento. É algo que eu também ganhei, achei. E ele aparece em cinco ocasiões. Eu gostaria que as irmãs copiassem esses 5 pontos que são importantes para que a gente possa entender o que é que o Senhor queria falar sobre a presciência. E aí ele fala em Atos 2:23, tá bom? Atos 2:23. Ele fala de novo em Romanos 8:29. Depois ele fala de novo em Romanos 11:2. Se as irmãs quiserem, pode copiar até botar no chat, tá bom? E ele fala depois em 1 Pedro 1:2 até o 20, tá bom? Se as irmãs quiserem desfrutar e mergulhar mais um pouco nesse conteúdo, é maravilhoso, irmãs. Vocês vão ganhar muito, 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 tá? Então, dando seguimento, eu quero falar primeiro de 1 Pedro 2, que ele fala: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Esse primeiro ponto que o Senhor fala ali em 1 Pedro. Tá? Depois, em Atos, né, que eu estava falando para as irmãs, ele vem falando assim: esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Isso em Atos, tá? Depois vem Romanos 29:30, que fala assim:
Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Ó Senhor Jesus. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãs, ele fala passo a passo do que vai acontecer com os selados. Ó Senhor Jesus. Maravilhoso isso. Ó Senhor Jesus. E aí ele vem em Romanos 11, 2. Ele fala assim: Deus não rejeitou seu povo, o qual de antemão conheceu, ou vocês não sabem como Elias chamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras. Ou seja, já estava escrito, já estava escrito. Ó Senhor Jesus. Irmãs, são muitas coisas, mas eu quero que todas compartilhem. Mas uma coisa eu quero deixar para as irmãs. Senhor Jesus, nós fomos eleitos e predestinados. Nós fomos seladas. Ó Senhor Jesus. Mas vem a questão que o irmão Pedro discorreu maravilhosamente bem, ali usado pelo Espírito de Deus, onde ele fala que tem questões doutrinárias e biológicas que falam sobre essa questão, né? Que nós estamos nessa noite desfrutando, que é a presciência. Para que a gente possa entender o que as escolas falam sobre isso, né? E a primeira escola, que é a calvinista, né? Que ali é de João Calvino, ele fala, né? Desses pontos, né? Que a gente pode citar aqui, Romanos 9:11, que nós já vimos, tá bom? Que fala ali de todo o conteúdo que é da presciência, né? Ou seja, de que o Senhor já tinha nos escolhido antes da fundação do mundo, ele já sabia, só que eles creem somente nisso, né? Eles são radicais. O irmão Pedro deixou bem claro que todos os pontos que ele fala estão na Bíblia, são bíblicos, né? Estão corretos. Porém, se a gente fosse se prender a somente uma escola, nós ficaríamos muito rasos, né? Porque algo ia faltar nessa palavra. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor, ele entregou para nós, nessa quinta-feira e no domingo, algo maravilhoso da revelação do Senhor. E ali o irmão também falou da escola arminiana, que fala justamente de que eles não acreditam, né? Eles discorrem que não acreditam nessa predestinação, porque eles acham que são atos, né? Outras coisas, né? Por exemplo, eles colocam buscai o Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto está onde se achar. Então, eles se baseavam também de forma radical, onde não fechava, alguma coisa estava faltando. E aí, novamente, o Senhor usou ali o irmão Pedro, e ele fala, que enrascada, né? Ele usa essa palavra, que enrascada nos deixou, né? Duas escolas que não se juntam, né? Ficam cada uma no extremismo, e eles não conseguem mergulhar no espírito a ponto de ver que algo estava faltando. Ó Senhor Jesus, alguma coisa estava faltando, porque não é de obras nossas. O Senhor não precisa de nossas obras, né? Mas ele também não ia predestinar ou e criar essa presciência se não fosse por um ponto maravilhoso, né? Que a gente deve ganhar nessa noite. E aí eu trago aqui Romanos 9, 11, que o irmão Pedro falou que é maravilhoso, um exemplo maravilhoso para a gente entender, que ele fala aqui. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus,
O próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes deles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o plano de Deus. Escolhe aqueles que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tinham feito. Nesse ponto, a gente entende que não é obra, tá certo? Não é pela obra. A gente entende também que o calvinista está aqui correto, não é verdade? Mas está faltando alguma coisa, né? E o Senhor maravilhosamente bem nos dá, eu vou passar para o próximo, que é Isaías 55:6, que fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas por quê? Aí havia uma pergunta que o irmão Pedro falou. Mas por que buscar, se existia já esse pensamento de que já estava predestinado? Mas para que isso? Aí a pergunta. Aí eu passo para Romanos 9:32, que nos dá essa resposta. Por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçavam na pedra de tropeço. Ó Senhor Jesus! Senhor, o Senhor aqui responde claramente para nós. Procuravam alcançar isso por meio das suas ações. E por que não por meio da fé? Ó Senhor Jesus. Aí a gente entra em Romanos 10:1. Vocês podem ler Romanos 10, de 1 ao 10, que tem muitas coisas desfrutáveis, tá bom? Mas aí ele vem aqui em Romanos 10:6, que fala aqui: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digais em teu coração, quem subirá aos céus? Isso é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo. Ó Senhor Jesus! E aí o 8 fala: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Senhor Jesus. E aí o Senhor de novo aqui fala: a palavra da fé. Tomamos a palavra e tornamos ela vida, para que da vida que ganhamos, possamos ganhar essa fé que o Senhor fala aqui. E aí o 9 fala: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ó Senhor Jesus! Então ele claramente fala aqui, é no crer, precisamos crer, ter fé no Filho, ó Senhor Jesus. E aí o 10 fala: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas aí o irmão deixou bem claro uma pergunta. Se é tão simples assim, e Deus já decidiu, né? Porque ele pode decidir tudo, ele pode escolher decidir tudo, né? Mas se é tão simples esse destino de cada um de nós, então por que o homem, nessas palavras que nós vimos, precisa pregar? Ó Senhor Jesus. Aí Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ó Senhor Jesus, nós cremos, Senhor. Senhor Jesus. Portanto, chegamos a um pensamento. Por que pregamos? Por que orar? Por que sair às ruas? Ó Senhor Jesus. Por que crescer em vida? Senhor Jesus. Aí o Senhor fala: não é por obras,
e sim é por fé. Senhor Jesus, é por fé, Senhor Jesus. Então, irmãs, a gente precisa ganhar essa palavra, transformá-la em vida e ter uma certeza das coisas, que nós não estamos aqui, mas não somos da terra. Nós precisamos nos voltar aos campos celestiais. Nós precisamos sair da terra e ir para a esfera que Deus está, para entender, ó Senhor Jesus, essa fé que nós falamos nessa noite. A fé não é por obra, ó Senhor Jesus, mas é quando cremos no Filho que o Senhor enviou à terra por nós. Então, primeiro Pedro falou, e aí nós ouvimos, 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E em santidade ganhamos isso. Não é no primeiro momento onde recebemos só a filiação, mas é buscando a santificação através da fé. Senhor Jesus, na eternidade, o Senhor está. E um dia nós estaremos também com Ele. Senhor Jesus, é uma questão de tempo, irmãs. É uma questão de tempo. Muito pouco tempo. Por isso que o Senhor vem falar conosco nessa noite sobre a presciência. É muito pouco tempo. Então, depende de quê? Depende da fé. Depende de crermos totalmente nesse Senhor que nós servimos. Ó Senhor Jesus, depende do homem crer, viver pela fé. Senhor Jesus, buscar esse Senhor. Senhor Jesus, não é somente crer na primeira salvação. Você creu na primeira salvação, foi salvo, mas é você vivendo a vida da igreja, a vida cristã, todos os dias usando essa fé. Essa fé que Abraão não tinha lá desde o começo. Ele não tinha, ele adquiriu, colocando em prática, no dia a dia. Que possamos ir para as ruas, que possamos orar pelas pessoas, que possamos ver de perto essa fé. Quando oramos e vimos no rosto, no semblante dos irmãos, das pessoas que estão na rua, mudar o semblante delas. Quando você ora e a pessoa olha para você e diz: o Senhor ouviu sua oração. É nessa hora que nossa fé aumenta. É nessa prática que o Senhor vai nos mostrar o que é a verdadeira presciência que Ele tem falado para nós. É ser simples, descomplicado, é tirar toda velharia, é limpar seu coração, sua mente, é se deixar ser usada verdadeiramente pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, nós somos predestinados. Ó Senhor Jesus, nós somos eleitos, chamadas, nós fomos seladas diretamente para a filiação. Mas não é qualquer filiação. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, Romanos 10, né, foi o último ponto que o Jones ali pediu, né, para o irmão falar. Eu fiquei maravilhada com essa palavra. Mas a justiça decorre da fé. Ó Senhor Jesus, pregar a palavra da fé. Essa noite, a resposta é essa para nós. Nós temos que pregar a palavra da fé. Ó Senhor Jesus, que possamos ser totalmente liberadas, Senhor Jesus, para pregar essa palavra, para que essa presciência do Senhor, Ele sabe cada atitude que você vai tomar, mas você precisa se levantar e colocar essa fé em ação, para que o Senhor possa selar totalmente sua vida, transformar ela, e você possa estar totalmente liberada para ela. Eu agradeço ao Senhor nessa noite. Eu escrevi muita coisa, eu estudei profundamente, mergulhei nesse espírito, mas eu pedi uma coisa ao Senhor nessa noite. Eu conversei com o Jus anteontem, e eu tremi diante dessa palavra, difícil de falar. Porém, eu disse ao Senhor, para o Senhor, quando eu orei: Senhor, fala o que o Senhor quer completar. Eu não quero me prolongar, porque eu quero ver as irmãs.
Jesus é o nosso Senhor. Amém, Ritinha. Muito rico. Aleluia. Amém. Irmã Vera. Amém, irmã. O que o Senhor quer de nós é um viver orgânico, né? No dia a dia, né? Fomos escolhidos, estamos sendo santificados através da fé, né? Eu gosto muito de desfrutar um hino, né? Que fala: por águas profundas te faço passar, mas rios de dor nunca vão transbordar. Pois em teus problemas te abençoarei, e na sua tristeza te santificarei. Então, é através até mesmo do sofrimento a gente está sendo, né, vai ser santificado. Nesse viver dia a dia. Viver por fé, o que vai nos levar a crescer é ter fé, né? Sem o crescimento, sem a fé, a gente até conhece muita coisa, até entende palavra, tem muito conhecimento, mas sem a fé não vai nos levar ao Senhor, né? Então, e saber que Deus me escolheu, irmãos, olha que legal. Eu fui escolhida, eu fui selada por Deus, né? E os anjos sabem que eu fui selada. Olha, graças a Deus, os anjos sabem que eu fui selada. Aleluia, Jesus é nosso Senhor. Esse é meu compartilhar, irmã. Amei a palavra. Amei. Deu para entender Amém. direitinho. Amém, irmã Vera. Amém. Giovana. Ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor, pelo falar profético e na abordagem que a irmã trouxe para nós, né, tanta convicção, né, de que a palavra profética é a luz que nós precisamos para poder conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, né? Eu vejo que a palavra de Deus, ela fala, né, o que o Senhor tem o desejo do Senhor, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E como a irmã falou, que é uma palavra fresca, né? Não é um pão dormido, não é algo congelado, né? É algo que tem trazido vida para a igreja, é algo que tem trazido crescimento, é algo que tem trazido, né, direção. E assim, eu vejo, sabe, que nós precisamos mesmo reconhecer que fomos eleitos de Deus, chamados, escolhidos, né? Agora nós temos que ser encontrados fiéis, não é verdade? A gente tem que ter essa convicção, porque ela só vem pela fé. Se a gente não tiver certeza, né, assim como o inimigo enganou Eva lá no princípio, quando ele fez ela duvidar da palavra de Deus, ela aí ficou nas mãos dela o direito de escolha, né? E o Senhor nos deu esse livre-arbítrio. Ele ainda fala com os discípulos dele, né? Vocês querem ir, vão aí. Aqueles que estavam convictos falaram, né? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida, né? Olha que delícia. Quando a gente vê o livro de Jó, ele fala assim: ó Senhor, falei do que não sabia, né? Mas agora eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então é tão delicioso você ver que o Senhor, ele quer se revelar ao homem, na medida que o homem pode suportar, porque Deus é fogo consumidor, né? E hoje eu vejo que a igreja tem crescido a proporção que o Senhor tem permitido para ouvir na proporção que o Senhor quer que a gente ouça, né? Na perspectiva que ele quer que a gente ouça. Então, esse versículo de Oséias 6,3 fala: conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor é isso, é a gente deixar o Senhor falar, é ter a paciência de ouvir e o entendimento que ali, quando o homem considera o Senhor em tudo, ele já sabe que ele é eleito, porque como que eu vou falar com alguém se eu ainda duvido dessa eleição, né? O Senhor me chama de filha, e eu não consigo enxergar, né, essa perspectiva, essa questão da identidade do povo de Deus.
né? E você vê que muitos, eles se tornaram até arrogantes, não é verdade? Eles se tornaram arrogantes por saber disso. Mas hoje a gente tem um modelo, né? Graças a Deus, que é o nosso Senhor Jesus, que ele, antes de tudo, ele se esvaziou, não usurpou o lugar de Deus. Antes ele se esvaziou e veio fazer a vontade de Deus. E hoje é isso. Eu creio, Rita, que quando o Senhor trouxe para você isso, bastou testificar o tanto que a palavra profética tem dado direção para o povo, né? Eu falo com as irmãs nas lives que a gente tem, nas reuniões, que eu temo outro evangelho que não seja o evangelho do reino, porque tem muitos sofismas, né? E muita altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, Rita, Deus abençoe. Como eu falei com a Joselice, eu falo para você e te abençoo. Você não só ganhou a salvação, mas você ganhou o galardão, porque você enxergou Deus na palavra profética. E muito obrigada por ter refrescado a nossa memória na palavra que foi trazida quinta e domingo. Jesus é o Senhor. Amém, Gel. Aleluia. Amém. Irmã Deusilene. Amém, irmãs. Louvado seja o Senhor. Obrigada, Rita, que realmente é algo tremendo, tudo que você disse, e é algo assim que tem que fazer a gente dar pulo de alegria, né? Que coisa maravilhosa, que palavra profunda. Essa palavra que você disse deve nos impressionar, é algo que deve impressionar, nos levar a perceber quão privilegiados nós somos, né? Que coisa maravilhosa. E me fez lembrar, Rita, você me fez lembrar uma coisa, que no alimento diário de 2019, eu guardei esse alimento diário, olha, está aqui, ó. Eu coloco ele na minha bolsinha e me fez lembrar que eu fiquei muito impressionada com uma coisa que o irmão Pedro Dong e o irmão Esdra falaram na época, que aquilo que me impressiona, eu separo para mim para sempre, sabe? Não é uma coisa que eu abandono, não. Eu levo para a minha vida. E nesse alimento diário, eu queria só acrescentar, tá? Ele fala, ó, olha que coisa rica. Ele fala aqui na página, semana 2, terça-feira. A eleição, sob a perspectiva de Deus, depende de sua misericórdia. Eu queria acrescentar a misericórdia. Olha só, em Romanos 9,16 fala assim, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E aí, irmãs, eu escrevi... Esse versículo é minha vida. Amém. E eu, assim, escrafunchei, eu aprendi essa palavra com a Líbia aqui de Sobradinho, escrafunchei essa questão da misericórdia, porque o que é misericórdia, né, irmãs? É uma pessoa receber algo que ela não merece. E como eu estou muito aquém das irmãs, eu confio muito na misericórdia de Deus. E olha que coisa impressionante, irmãs, os versículos que falam da misericórdia, que eu anotei aqui na época. Olha só como realmente depende muito da misericórdia de Deus a gente reinar com Jesus. Em Mateus 5,7 diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E eu me lembro que eu li um livro do Atmani, que ele falou o seguinte, mas olha que fantástico isso, para acrescentar a riqueza que você trouxe. Ele disse assim, que vamos supor que você não tenha feito absolutamente nada. Você não tenha nada para entregar ao Senhor, que diz respeito à obra, né? Você foi aquele cristão que não fez nada, mas você foi uma pessoa misericordiosa. O que significa? Você deu àquele que não merecia ao longo da sua vida. Então, você vai reinar com Jesus. Por quê? Porque Deus vai usar de misericórdia para com você. Na hora que ele julgar, olha como Deus é bom. Você não tem nada a apresentar a ele, mas você foi uma pessoa misericórdia. Então, aqui em Mateus, olha que fantástico. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tem até uma passagem que Paulo diz que ele iria orar
Ó, em 2 Timóteo 1,18, foram os versículos que eu anotei na época, tá, irmãs? Ele diz assim: o Senhor lhe conceda naquele dia, olha só, achar misericórdia da parte do Senhor. Então, naquele dia, irmãs, você foi assim, eu não tenho nada a apresentar, mas que Paulo ora para que essa pessoa, Timóteo, a misericórdia do Senhor o alcançasse. E aqui em Tiago, ele fala algo fantástico, irmãs, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha que coisa fantástica, irmãs. Isto é, vamos supor que você não tenha tido nem fé, que o irmão fala da questão da fé, né? Porque os calvinistas, eles declaram assim, que já está decidido quem vai reinar. Já os arminianos falam não, porque depende do livre-arbítrio da pessoa. Então, não está decidido. Então, como é que a gente fica nesse meio termo? O Pedro Dom fala que é uma questão de fé. Mas ainda temos a misericórdia, irmãs, que fala nesse alimento diário. Obrigada, viu, Rita, que você me trouxe a memória dele, que é o versículo Romanos 9,16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, irmãs, a partir de hoje, nós vamos orar assim: Senhor, me ajuda a crer que é possível reinar. Mas se eu falhar em tudo, me ajuda com a sua misericórdia e me ajuda a ser uma pessoa misericordiosa com os outros, porque, afinal de contas, né, quem sou eu para julgar os outros? Mesmo que alguém não mereça o meu perdão, mesmo que alguém não mereça absolutamente nada, que eu seja uma sombra do Senhor, como Jesus é uma sombra de Deus, de tudo que existe, e eu possa ser misericordiosa com as pessoas para que naquele dia o Senhor seja misericordioso comigo, e mesmo que não haja nenhuma possibilidade de eu reinar com o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Então, a questão, você falou da fé, porque o Pedro Dono falou da fé, eu acrescento, Rita, você anota aí no seu também, tá? Que eu anotei os seus no meu, você anota o meu no seu, que é a questão da misericórdia. Aleluia, Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Que riqueza, irmã Deusilene. Aleluia. Neide. Amém. Amém pela palavra. Senhor Jesus. Está me ouvindo? É que minha internet está meus dados Sim, estou móveis. ouvindo. Pode falar. Dados móveis hoje está meio fraco. Eu ganhei muito quando a irmã Rita falou no versículo 55:6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. De fato, né? O dia de buscar o Senhor é hoje. O dia de invocar é hoje. Senhor Jesus. Ela botou, né? Precisamos crer, ter fé no Filho. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais invocamos e cremos, né? Nós temos fé. É buscar esse Senhor, pregar a palavra da fé. Porque, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor Jesus. Muito rica a palavra, né? Eu sempre gosto de falar esse versículo para as pessoas, né? Hoje é o dia da gente buscar o Senhor, porque vai chegar um tempo que a gente vai procurar e não vai encontrar. Então, hoje é o dia da gente buscar enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Então, realmente, esse Deus maravilhoso está dentro de nós, né? Porque nós estamos também eleitos e predestinados. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e está nos predestinando a cada dia. Outro versículo que ela leu também, né? Que é: bendito ó Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoa todos os dias, né? Na região celestiais em Cristo Jesus. Então, a cada dia o Senhor está nos abençoando, o Senhor está mantendo a gente de pé, está nos dando fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus, né? E assim como o Senhor nos escolheu e quer escolher outras pessoas também. Como ela falou, nós temos que pregar a palavra da fé para as pessoas que estão precisando aí.
Senhor Jesus, que essa fé possa crescer mais em nós, que nós possamos crer mais nesse Deus maravilhoso, né? Senhor Jesus. Amém, Neide. Aleluia. Irmã Roseli. Que rica essa palavra, hein? Que confiança nos dá, que esperança nos dá, que alegria nos dá. Eu tenho uma experiência assim, muito rica com uma vizinha minha. Ela é de uma denominação que não crê nessa salvação, nessa pré-escolha do Senhor, nessa predestinação. Ela considera que a gente perde a salvação. E ela tinha um filho que dava muito trabalho para ela, drogado e muito trabalhoso. Ela não podia deixar a casa com ele, que ele vendia tudo, vendia o bujão de gás, vendia tudo. Era muito sofrimento. E na nossa conversa sobre a salvação, eu disse para ela, esse seu filho, ele te dá muito trabalho, não é? Dá. Então, ele não é seu filho. Não é. Mesmo dando esse trabalho todo, é seu filho? É meu filho. E se você disser que ele não é seu filho, se você disser que ele não é seu filho, o que vai acontecer? O DNA vai lá e diz, ele é sim seu filho e herdeiro seu. Essa revelação foi estupenda para mim. Não importa que tipo de filho está tendo na presença do Senhor. Nós só podemos escolher uma coisa, porque ele disse que da mão dele, aqueles que o Pai deu, ninguém arranca. Ele falou. Não é história de Rita, nem minha, nem de Simone, ele que diz. Ninguém arranca das minhas mãos aquele que o Pai me deu. Agora só temos uma escolha para fazer, ou reinar, ou ir para a grande tribulação, ou ir para o milênio. Nossa. Porque as outras de perder a vida da alma, para a gente, né, reinar com ele. Porque as nossas vestes para aquela festa de casamento precisa de ser bordadas. E somos nós que bordamos com o quê? Com atos de justiça. Então, depende de mim reinar. Porque um que entrou lá, que não estava pronto, foi lançado fora. Não perdeu a salvação, mas ficou nas trevas exteriores. Vocês percebem que é uma escolha nossa reinar? Quando o Senhor olhava ali para... Quando Balaão foi lá para amaldiçoar o povo de Israel, não conseguia tirar a maldição da boca. Só bênção. Como são lindas as tendas de Jacó. Olha só, nós somos lindos para o Senhor, mesmo com os nossos defeitos, porque ele vai providenciar, pela misericórdia dele, como Deusilene falou, ele vai providenciar os tratamentos necessários. Isso é misericórdia. Se você está passando por provação, não é castigo, não, é misericórdia, para que você reine com ele. Irmãos, isso não tem preço. E a cada situação que você passa, você avança. E até que você chegue lá. E isso vamos escolher. É nós que escolhemos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Rita, amei. Amém. Amém, irmã Roseli. É isso aí mesmo. Senhor Jesus. Eu vou pedir para as irmãs só prestarem um pouquinho atenção no tempo, tá, minhas amadas? Porque já são 8h08, hoje tem live. Senão pode ficar alguém sem compartilhar. Eu sei que o falar hoje foi daqueles, a gente, misericórdia, tá tudo cheio de energia. Aleluia. Irmã Rosa. Oh, meu Deus, eu vou falar o quê, Senhor? Oh, Senhor Jesus, meu Deus. Oh, sim, mas eu vou falar.
Meninas, viu? São todas meninas. Quando eu vi o título, eu fiquei assim, impressionada, né? Porque eu sempre ouvi os irmãos falando essa palavra presciência. E eu não sabia o que significava essa palavra presciência. Mas no meu ser, eu sempre senti que era algo assim, sabe? Elevado, sobrenatural. Então, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer nessa noite, eu tenho que agradecer a Rita, porque ela me aguçou a curiosidade em procurar saber o que significa presciência, né? Então, graças a essa palavra, né, que o Senhor usou, a Rita, hoje o Senhor pôde me presentear com o entendimento da palavra presciência. Obrigada, Rita. Então, ela falou aqui, né, sobre a questão da presciência, tal, conhecimento futuro, conhecimento da minha pessoa, pré-conhecimento de tudo. Amém. Mas ainda assim, eu disse, não, eu preciso ver mais alguma coisa. E aí eu fui para o dicionário. Aí eu achei lá que presciência é saber que Deus possui de tudo que está por vir, que certamente acontecerá. Então, aqui eu fui organizando. O que é presciência? Presciência é a soberania de Deus, é o poder de Deus, é a autoridade de Deus, né? Três palavras que ela usou aí também, muito lindas, que eu amo essas três palavras, é onipotente, onipresente e onisciente. Então, é exatamente isso. É o poder de Deus, porque quem é que sabe o futuro? É só Deus, né? Então, assim, a onisciência de Deus, ele tudo sabe, né? Talvez eu não saiba nem explicar, irmãs, mas eu entendi. E é nessa presciência de Deus, né, que tem também a ver com a predestinação, que nós estamos aqui, porque nós somos predestinadas, ou seja, nós somos destinados por Deus para a glória eterna, né? Louvado seja o Senhor. E outra coisa que eu quero falar aí, foi um versículo que a irmã Deus ele usou, que eu amo esse versículo, é sobre Romanos, que não é para quem quer ou para quem corre, mas é para quem a misericórdia de Deus, né, é lançada. Então, muitas vezes, irmãs, eu não entendia que tantas pessoas ouviam o evangelho, a gente pregava junto às pessoas, as pessoas se emocionavam e tal, mas não recebiam o Senhor, e eu ficava sem entender. Mas a partir do momento que eu ganhei esse versículo, que não é para quem quer, ou é para quem corre, eu acalmei o meu coração, porque é para quem Deus, né, tem misericórdia. E nós fomos essas pessoas às quais Deus teve misericórdia, e estamos aqui. Portanto, vamos aproveitar a misericórdia do Senhor, né, e lutar, e buscar o reino, como a Bíblia diz que o reino é tomado por esforço. Amém? Jesus é o Senhor. Obrigada. Amém, Rosa. Aleluia. Juliana, você vai compartilhar? Cadê Juliana? Aqui. Você vai compartilhar? Seu microfone está fechado. Não abriu ainda. Eu te enviar aí, você clica no OK. Não tá. Oh, eu vou chamar outra enquanto você vai tentando. Aí, se você abrir, você deixa aberto, que eu já volto para você, tá bom? Ai, ai. Karine. Amém. Ó Senhor Jesus. Primeiro eu quero dizer que eu chorei aqui, eu desabei com o compartilhar da irmã Deusilene. Que maravilhoso, que palavra maravilhosa. Desde quando o irmão Pedro falou, eu ganhei muito, né? E hoje também com o compartilhar de Rita, ganhei ainda mais. E quando as irmãs compartilham, meu Deus do céu, é muita salvação, é muita luz que jorra para nós, né? E
Quão maravilhoso a irmã trazer algo da palavra profética, porque o irmão tem falado muito sobre isso, tanto que ele tem insistido, né, para que a gente rumine essa palavra. A Ritinha tocou no assunto do caderno, e a forma como o irmão, ele deu exemplo de como ele fazia, né, as coisas que ele ia ganhando, cada vez que ele ruminava, as coisas que ele ia ganhando, e ele ia anotando ali com cada cor de caneta para ficar, para mostrar ali, né, algo novo que o Senhor deu para ele. Então, mostrando, irmãs, o valor que nós devemos dar à palavra profética, porque é a palavra que está nos dando o entendimento do que esse Deus é para nós. Irmãs, eu fiquei, meu Deus, no dia que o irmão falou, eu compartilhei com as irmãs, eu fiquei aqui em casa parecendo que eu estava louca, parecendo que eu estava flutuando. Foi uma palavra assim que, meu Deus, e hoje, Ritinha compartilhando, eu senti o que Ritinha estava sentindo. Ele está falando, porque quando eu vi o tema, eu disse, meu Deus, esse tema é peso. E precisa realmente de a gente estar na presença de Deus para poder falar. Porque não é fácil, irmãs, na nossa mente, da gente entender. Por isso que eu fiquei daquele jeito. Primeiro, eu já estava lendo os versículos antes do irmão ter falado. Eu vinha desfrutando, né, do livro de Efésios. Quer dizer, desde quando o irmão abriu, mas eu sempre fico lendo antes para ver se eu ganho alguma coisa. Mas, irmãs, claro que, né, vindo do apóstolo, é muita revelação. Aí eu estava compartilhando aqui com o Daniel que, antes dessa mensagem, eu estava desfrutando de algo, e quando o irmão falou aquilo, eu ganhei ainda mais, né? Que é com relação a esse tempo. Porque o irmão falou, né, dessa janela que está aberta para nós, que foi aberta essa janela aqui no tempo para nós. Meu Deus, como é que Deus faz isso? O Senhor colocou a gente no tempo, mas Ele quer que a gente cumpra algo no tempo. Mas eu percebi nessas mensagens, e desfrutando da palavra, irmãs, eu não vou nem falar tudo aqui, né? Porque parecendo que eu não sei nem o que é que eu vou dizer para vocês, como é que eu fiquei. Mas para Deus, irmãs, Ele já fez tudo. Ele só está esperando agora nós. Foi isso que o Senhor me mostrou. Por isso que tem essa fé para entrar nessa janela, sair da janela do tempo e entrar nessa janela, nessa esfera celestial. Porque se a gente conseguir realmente se conectar com Deus, vamos de fato absorver o que o Senhor está falando lá em Efésios, que é muito elevado. Olha que Deus deu muita revelação, muitos mistérios a Paulo, e o Senhor está revelando a nós, irmãs, que somos a igreja. Então, se a gente conseguir conectar, nós vamos alcançar tudo isso da presença de Deus, tudo que Deus deu para nós, porque para Ele não está esperando mais nada, irmã, que eu ficava com isso na cabeça, meu Deus, poxa, que Deus é esse? Ele é muito paciente, Ele está esperando. Deus não está esperando nada, irmãs. Tipo assim, para Ele já se cumpriu tudo, mas a gente, Ele está esperando a nós sim, a nossa atitude, a nossa fé de tomar posse dessa palavra. E quando a irmã falou da misericórdia, meu Deus, por que, irmãs? Na nossa vida, a gente às vezes quer correr muito para fazer muita coisa, mas o Senhor também está esperando de nós essas atitudes, porque vem muitas situações para nós que às vezes é injusta, mas o Senhor quer ver o nosso coração. Como é que a gente vai agir com a pessoa? Será que a gente vai ter misericórdia? Então, ó, irmãs, eu chorei aqui, irmãs. Irmã Roseli, irmã Deusilene, todas essas irmãs aí. Eu ganhei muita luz e obrigado, viu, Rita, por essa palavra. Louvado seja o Senhor. Perdão aí, viu, Jússi? Ó, Senhor Jesus. Amém. Juliana, já abriu, agora é você. Paz do Senhor, irmãs. Paz do Senhor. Obrigada, irmã Rita, por me convidar para estar aqui, conhecendo mais um povo de Deus aí na terra. Irmãs, engraçado que Deus tinha me dado um versículo, né, há uns dias atrás, e eu falei, meu Deus, né? E esse versículo fica em Mateus 21, 21, 22. Jesus, porém, respondeu-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. E eu fiquei meditando nesse versículo, né? E Deus falou muito comigo, assim,
Às vezes, irmãs, o desespero bate na vida da gente, porque as lutas são diárias que a gente passa, né, em várias áreas da nossa vida. E tudo na Bíblia fala, na palavra fala, que o que você pedir, Deus vai te atender. Se você tiver fé e você pedir, Deus vai te atender, né? E aí Deus falou para mim assim, você está preparada para tudo que você está me pedindo em oração? Você está preparada para receber? Você tem fé e está pronta para isso? Porque eu vivi uma situação, irmãs. Em 2015, eu era casada, né? Eu estava casada e eu tinha um esposo que ele era usuário de drogas e era uma vida muito difícil, muito sofrida. E sempre eu ia na igreja e Deus falava assim, no fim do ano de 2015, Senhor, fazer uma obra na vida dele. Quando foi no dia 18 de dezembro, ele estava daquele jeito, e eu entrei para tomar banho e eu fiz uma oração muito sincera para Deus. E eu falei assim, Deus, o Senhor prometeu que não findava o ano de 2015 sem o Senhor fazer uma obra na vida dele. Faltam 13 dias para acabar o ano, Senhor, e cadê a obra? E foi uma oração sincera, uma oração de fé. Só, irmãos, que quando a gente cobra de Deus uma promessa, ou que a gente ora pedindo, a gente quer saber como Deus vai agir. Você vai querer que Deus faça como você quer. Mas será que Deus vai fazer como você quer? E o que aconteceu? Deus realmente fez uma obra, irmãos. Naquela noite ele morreu. Eu encontrei ele morto na rua e ele teve uma overdose. Então, assim, será que eu estava preparada para aquela oração que eu fiz naquela noite? Eu não sabia que Deus ia levar ele. Para mim, a obra que Deus ia fazer era libertar ele, levar ele para a igreja comigo. Mas a obra que Deus tinha não era essa. E será que eu estava preparada para aquilo? Então, assim, eu tive fé para pedir para Deus que eu precisava ver aquela obra, mas não era do jeito que eu esperava. Então, assim, Deus falou muito comigo grandemente, para a gente ter cautela até no momento de orar, porque aquilo que você pedir em oração, com fé, Deus vai te ouvir. Então, às vezes, a gente ora no momento de desespero e você pede algo para Deus, achando que Deus vai fazer do jeito que você quer, e nem sempre vai ser do jeito que você quer. Então, que a gente venha ficar atento a isso, né? Que a gente venha ter discernimento, sabedoria, né? E clamar a misericórdia do Senhor nessas horas que a gente passa por lutas e provações. Amém? Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com as irmãs. Amém, minha querida. O prazer foi todo nosso. Amém. Laís. Ai, gente, eu nem sei como falar. Orgulho me define, sabe? Estou muito feliz. E tá, Deus te abençoe. Eu te disse que Deus tinha escolhido você por um propósito, e nesse propósito ele falaria porque tinha que ser através da sua vida. E como foi? Gente, foi uma mensagem linda, foi algo que me marcou muito, porque assim, falou muito sobre mim. Falou muito sobre o que eu aprendi, o que eu vivo. Eu não tenho um caderno de oração, não, porque eu sou muito esquecida, mas eu acho que a minha mente é um computador. E eu não esqueço de vocês em nenhum momento, não esqueço de estar orando por vocês. E cada pessoa que chega na minha vida chega com propósito. Eu, desde muito novinha, entendi qual era o propósito de Deus para a minha vida, e entendi que eu fui chamada, que eu fui escolhida e que eu fui separada para viver o ministério, para poder minha vida ser um testemunho para que outras pessoas pudessem se chegar a Deus. E essa palavra de hoje só veio confirmar isso na minha vida. Eu louvo a vida de vocês, eu louvo a Deus pela vida de vocês, principalmente de Ritinha, meu amorzinho. Que Deus abençoe e use ela infinitamente mais. Eu disse assim para ela que ela estava parecendo Elias na caverna, escondido,
e que quando saísse, Deus iria fazer além do que ela imaginava, além do que ela tinha se proposto a fazer. Então, tudo foi segundo a vontade dele. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Não é porque você se sente só que você está só. Quando você começar a entender o porquê Deus te escolheu, você vai passar a entender o propósito dele para a sua vida. Não é a questão do fazer, mas é como fazer. E o detalhe daquilo do que você tem feito, do que você tem aprendido. Então, você pode muito mais do que você tem feito hoje. Você pode ir além do que você tem ido. Sua oração pode alcançar vidas que você nem imagina. E assim, você é um instrumento na mão do Senhor. Você é um vaso e que ele tem enchido para ser derramado o que você tem sobre outras pessoas. Então, não olhe para a sua condição hoje, mas olhe para a sua condição na mão do Senhor e deixe ser usado por ele. Beijo, amo vocês. Amém. Ana Vitória. Sou eu, Ju. Eu esqueci de mudar. Choca, me enganando. Agora que eu acredita, menina? Jussi não fez hoje? Ah, Catinha! Amém. Amém, né? Que palavra maravilhosa, abençoada, né? De terceiro céu. O Senhor, ele é maravilhoso. Eu vou compartilhar um testemunho que tem tudo a ver também com a palavra, vai ser algo rápido. E que eu fiquei muito feliz ontem. Uma cliente esteve aqui rápido e ela disse: menina, de hoje que eu estou aqui para vir para falar com você. Depois daquele dia que eu tive aí, você orou por mim, minha vida mudou. Aquela oração que você fez, Deus assim mudou tudo. Consegui marcar a cirurgia de meu filho, e ela pediu para orar pela questão da cirurgia do filho. Ela conseguiu uma bolsa na faculdade, aí ela testemunhou isso, irmãs. Então, isso realmente prova que nós estamos no caminho certo, né? Por meio da fé, por meio dessa precisão, né? O tema da palavra, não sei se tá. Isso, o Senhor ele está conduzindo a nossa vida, né? Então não temos que ter dúvida, temos que crer que o Senhor está cuidando da gente, Ele sabe o que a gente precisa, a gente sabe o que a gente necessita, né? Somos escolhidas antes da fundação do mundo, né? Essa palavra é encorajadora. Amém. Isso, presciência, ó Senhor Jesus. Amém, irmãs. Amém, Ritinha, que o Senhor continue te abençoando. Amém. Amém. Rita que me ensinou a escrever essa palavra que eu não sabia escrever, não. O assunto é tão elevado que nem a palavra eu sabia escrever. Consuelo. Amém. Senhor Jesus, presciência. Ó Senhor Jesus. A irmã falou, né? O Senhor sabe tudo sobre você. Eita, que coisa maravilhosa. Senhor Jesus, saber que o Senhor sabe tudo sobre nós. Então, se a gente não sabe alguma coisa sobre nós, então nós temos a quem perguntar, né? Precisamos ir ao Senhor e perguntar tudo aquilo que queremos saber sobre nós, que nos é, né, oculto. Senhor Jesus. Essa presciência, a oração, agora a gente entende por que a gente precisa orar. Por que nós devemos orar? Porque o Senhor, né, o testemunho da irmã Juliana foi muito precioso. O Senhor, ele sabe de tudo. Como ele conhece a gente, ele sabe tudo que vai acontecer conosco, ele já sabe dos nossos dias, ele sabe de todas as coisas. Então, o que a gente simplesmente precisa orar ao Senhor? Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Senhor, faça na minha vida aquilo ao qual o Senhor já predestinou. Aquilo ao qual o Senhor, né, já designou para a minha vida. Eu não sei, mas o Senhor pode me falar, colocar no meu coração. Então, o Senhor, ele faz isso. O Senhor realmente, ele faz. Eu quero ler rapidinho aqui com as irmãs, em Efésios, que eu amo muito esse versículo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós,
os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Ó Senhor, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãs, esse versículo completa essa mensagem maravilhosa. Ó Senhor Jesus, né? Que Rita veio, né, trazer, se compartilhar, veio fazer, né, como o irmão faz ali a live para a gente entender melhor a sua mensagem, né? Então, a irmã compartilhou hoje para nós e ficou mais claro. Então, Deus seja louvado por essa presciência de Deus, né? Essa eleição. Senhor Jesus, como é bom saber, né? Que nós somos propriedade do Senhor e que um dia Ele vai vir resgatar a sua propriedade. Louvado seja o Senhor, minha irmã. Amém. Amém. Verdade, Cônsul. Senhor Jesus. Aleluia. A irmã saiu. Cadê a irmã? A irmã Antônia. Não vou compartilhar não, irmão. Ficar só ouvindo Amém, minha mesmo. linda. A irmã Sônia, Sim. Eloine e Sandrinha também tiveram que sair, que elas tinham outra reunião. Ritinha, minha filha, rapaz, eu sou testemunha. Rita estava tipo Pedro, né? Vocês estão me entendendo? Será que eu estou conseguindo me fazer entender? Aquela preocupação do irmão, né? Ela chegou a se sentir indigna. Eu acho que eu não é para eu falar, porque ela se sentiu pequena. E eu disse para ela, Rita, se você teve o sentimento, honre o sentimento. E quando as irmãs compartilharem, você vai ver o resultado. Porque quando as irmãs compartilham, preenche o que confirma ali a palavra, né? E essa palavra é algo... Gente, de fato é muito elevado. É por isso que tem essa discórdia, né? Entre Calvino e... Deu branco agora. E arminiano, sei lá, deu branco agora. Eu nunca fui uma com a palavra de Calvino, porque eu sempre tive comigo isso. Deus não criou robôs. Se tudo depender só de Deus, a gente não precisa tomar nenhuma decisão. Somos robôs, Deus criou robôs. Fazemos o que Ele manda. Ele já programou ali e nós vamos lá fazendo tudo de acordo ao que Deus mandou. Então, quando eu faço algo negativo que é contrário a Deus, foi Ele que mandou, eu nunca conseguia absorver isso. Então, eu nunca consegui entender de onde Calvino tirou isso. Eu não sei como é que ele desfrutava, se ele desfrutava, né? Não sei se era só o conhecimento. Eu não sabia que tipo de Deus é, quando ele falava essas coisas, que tipo de Deus é que ele conhecia. Já armeniano, eu vou falar armeniano porque eu não vou lembrar o nome dele, eu acho que é armeniano. Imagine se Deus é louco de deixar tudo na mão do homem. Pega aí uma criança. Você é doido de pegar tudo que você tem e deixar na mão de uma criança? Ela pode ser a criança mais legalzinha, mais engraçadinha, mais fofinha. Mas você não tem como deixar tudo que você, todo o seu patrimônio, tudo que você tem, para uma criança decidir as coisas. Porque não faz sentido. Então, um é 8, o outro é 80. A palavra de Deus vai falar que é Deus e o homem. É Deus e o homem. E a presciência de Deus vem por meio da fé. Quando eu creio, lá atrás, Deus já sabia que eu ia crer. Ah, isso é tão fantástico. É por isso que o diabo, ele sempre, as pessoas quando estão deprimidas, o diabo sempre coloca assim, Deus não quer você. Pode reparar ao falar das pessoas que estão deprimidas. Deus não quer você, você só dá trabalho, você só fala coisa negativa. Por quê? Porque se a pessoa crê, ela recebe tudo. Tudo que Deus já predeterminou para ela. E o diabo não quer. Essa é a presciência de Deus. Vai além de uma previsão. Não é uma coisa que Deus previu, Deus viu o futuro. É muito mais do que isso. Porque Ele está à nossa porta batendo, mas Ele nos deu a decisão de abrir.
mas ele está na porta batendo. Então, ele já me elegeu nele, ele me chamou. Agora, cabe a mim, é um pouco de Deus, é um pouco de mim. Gente, isso é fantástico. Não é só Deus, não é só o homem, mas há um equilíbrio. E isso é algo tremendo, isso é algo perfeito. É algo que você desfruta, 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 e parece que você não consegue absorver porque é muito grande. Ó Senhor Jesus. É tipo daquela vez que eu compartilhei, né? Que o Deus que é enorme, grande, precisou se mascarar para poder se apresentar para a gente, para um Deus que sabe tudo, vem até nós e pergunta, o que é que você quer? Como se ele não soubesse. E isso é algo fantástico. Eu estou, assim, maravilhada. Parece que completa mais, né? Tanto falar de domingo quanto falar de quinta-feira. E já estou ansiosa para o que o irmão vai compartilhar hoje, daqui a pouquinho, né? Porque, assim, parece que é Deus abrindo o céu e jogando tudo. E nós precisamos estar como um papel em branco. Eu sempre gosto de dizer isso. Quando a palavra vem, se você já sabe, deixe de saber. Porque a palavra se renova todo dia. Tudo que você sabe, tudo que eu sei hoje, amanhã já está velho. Porque amanhã o Senhor tem algo novo para me dar. E a mesma palavra, ela não muda. Mas é porque ela é o próprio Deus. Deus, ele se renova, ele não consegue envelhecer. Nada em Deus é velho. Então, quando eu digo eu já sei, eu caí na velharia. Ó Senhor Jesus, quantas vezes nós já desfrutamos do livro de Efésios? Isso é inédito. O Atmani não falou isso, o Idneli não falou isso, irmão Doug não falou isso. Irmão Pedro está falando isso agora. É a mesma palavra, é o mesmo livro, é os mesmos versículos, mas Deus está se renovando. E hoje nós vimos que quando cremos lá atrás, o Senhor já tinha tudo preparado para nós. Não depende de quem quer, como a irmã Deusilene leu e Rosa Amália também falou que é o versículo da vida dela. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus ali ter misericórdia. Que nós possamos ser mais misericordiosos para que Deus tenha mais misericórdia de nós. Ó Senhor Jesus. Eu acho que eu já chamei todas as irmãs que eu não chamei foram as irmãs que disseram que não iam compartilhar. Estou muito feliz com a presença de Juliana. Juliana, seja convidada sempre, toda quinta-feira, no dia que você quiser. Pode pedir a Rita. Rita, me dá aquele link daquela reunião e você sempre será bem-vinda. Obrigada. Tá bom? Eu queria tomar a ousadia, Rita, e pedir para a Juliana fazer a oração por nós, a oração final, para nos abençoar. O Espírito é um, porque na hora que você ia falar, eu ia falar com você. Amém. Amém, Juliana. Pode orar por nós. Amém. As irmãs perguntam. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite nos colocamos diante da Tua presença, Pai, para render graças a Ti, Senhor, por mais um ajuntamento do Teu povo na terra, Pai, por o Senhor estar nos dando mais conhecimento, sabedoria, Senhor, por o Senhor estar nos ensinando da Tua palavra, Pai, como devemos seguir e viver, Pai, porque se andarmos dentro da Tua palavra, Senhor, a nossa vida será mais fácil, será mais amena, Pai, as dores serão mais fáceis de suportar, as lutas, Pai, porque sabemos, Pai, que vamos passar por tudo aqui nessa terra, Senhor. O Senhor não poupou nem o teu filho, Pai. Então, Pai, graças te damos, Senhor, pelo Senhor ter usado cada serva tua aqui, Senhor, para trazer um pouquinho mais do teu conhecimento, da tua palavra, Senhor. Continua falando conosco, Pai, nos guarda, nos protege, nos livra, Senhor, visita nossos lares, nossas famílias, Senhor. Neste momento, cada um apresenta para ti, Senhor, uma petição, Pai. Cada um tem um desejo no coração, Senhor. Deus amado, Deus querido, que o Senhor venha cumprir, Pai, cada desejo do coração, cada petição, Senhor, que o Senhor venha, Pai, ajudar cada uma de nós a caminhar diante da Tua presença, Senhor, porque sem Ti, Pai, nada somos, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Graças te damos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai, e tem sido fiel a nós a cada dia, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que é eterno e reina para todos sempre. Amém. Amém, minha querida. Eu vou encerrar aqui a gravação.